pessoal, vamos a mais uma aula ainda sobre os ácidos. Falamos na aula passada sobre os ácidos chamados hidrácidos, que são aqueles que na molécula não tem oxigênio. E agora nós vamos estudar os chamados oxiácidos, que são ácidos oxigenados, ou seja, na molécula está presente o elemento químico oxigênio, tá? Mostrar aqui para vocês alguns exemplos e de novo ensinar vocês a dar nome, fazer fórmula, aplicação do ácido e coisas importantes assim que nós precisamos saber. Por exemplo, aqui ó, H2CO3. Como é que esse H2CO3 se forma? Deixa eu mostrar para vocês. Indústria de refrigerante, por exemplo, a última etapa da produção do refrigerante é colocar gás. Que gás se coloca? Na água presente lá no refrigerante, acrescenta-se gás carbônico, H2O mais CO2. A água a gente sabe que é polar, não é? O gás carbônico é apolar. Não se misturam, mas sob pressão, o que faz a máquina do gás? Coloca CO2, blu blu blu, borbulhando, coloca CO2 sob pressão e fecha a tampinha. Os dois juntos, em pressão, forma-se H2CO3. Deixa eu colocar aqui em cima, que acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem uma coisa. Então, quando o gás carbônico é colocado na água, sob pressão, forçosamente, fecha-se a tampinha, forma-se H2CO3. Então, quando eu tenho o refrigerante fechadinho, ali dentro eu tenho H2CO3. Quando eu abro a tampinha, eu diminuo a pressão. Aí o processo volta. O que acontece quando você abre a tampinha? Não sai gás carbônico? Não faz aquele barulhinho? É a liberação de CO2. O que fica no copo? Água e todos os venenos lá do refrigerante. Que o refrigerante não tem nada de bom, tá? Tem substâncias para dar cárie, para dar celulite, gastrite, obesidade, osteoporose, enfim, matérias-primas para quase tudo que você imagina de ruim está lá no refrigerante. Então, quando eu fecho a tampinha, eu tenho H2CO3. Abri a tampinha, o CO2 evapora e sobra água, que é o nome desse composto. Aliás, esse ácido aqui, ele também se forma quando chove. Toda vez que chove, gente, nunca chove água pura. Por quê? Em qualquer local do nosso planeta, mesmo em locais não poluídos, eu tenho CO2 na atmosfera, próprio da atmosfera. Hoje a gente tem mais do que o normal por causa do efeito estufa, né? Dos poluentes. Mas em qualquer local, mesmo que não tenha poluição, existe CO2. Quando vem a água da chuva, a água dissolve um pouquinho desse CO2, não muito, de novo, porque a água é polar e o gás carbônico é apolar, então nunca haverá uma dissolução alta, em alta concentração. Mas toda vez que chove, ao invés de precipitar H2O, precipita H2CO3. Só que esse ácido, desde os primórdios, sempre teve essa chuva chamada ácida. Essa não é a chamada chuva ácida poluidora, essa é natural. Essa natureza, os rios, os lagos, a vegetação, os animais, estavam sempre acostumados. Essa não é a nociva, que nós vamos falar dela agora daqui a pouquinho, tá? Mas então, ó, ácido presente no refrigerante, ácido presente na chuva naturalmente ácida. E o nome dele? Como é que a gente faz a nomenclatura? Do mesmo jeito que a gente fazia lá nos hidrácidos, nós vamos ter que olhar primeiro aqui a quantidade de hidrogênios na molécula. Quantos são os hidrogênios? Ah, são 2. Por quê? Eu vou falar o seguinte, o CO3 é um ânion bivalente. Esse é um ânion composto que está querendo ganhar 2 elétrons. A fórmula estrutural, a fórmula de Lyons, nós já fizemos quando nós estudamos geometria, tá? Então é um composto que a gente faz a ligação covalente, que algumas vezes tem covalente normal, outras vezes tem a ligação covalente dativa, lembra disso? É o mesmo composto. Agora nós estamos segmentando, separando ele em 2 partes para reunir aqui o nome do ânion. Aí, de novo, ó. Quero saber o nome desse ácido que está na chuva natural, que está no refrigerante. Quero saber o nome dele. Como fazer? De novo, o que eu tenho que ter em mãos mesmo? Tabela de ânions. Aí eu vou lá na tabela de ânions e vejo o nome do CO3 menos 2. Aí você vai encontrar o seguinte, assim, ó. Você vai encontrar carbonato. Aí, agora, eu vou fazer aqui para vocês uma tabelinha que nós vamos usar sempre. Nós estamos estudando a tabela de ânions e com a tabela de ânions nós vamos fazer a nomenclatura dos ácidos, não é isso?
Daqui para frente, nós vamos encontrar ânions que têm nomenclatura, que tem sufixo diferente. Até então, na aula passada, todo ânion terminava em eto. E aí todo ácido vai terminar em hídrico. Só que não tem só esse. Acabamos de ver agora um ânion terminado em ato. Então agora eu vou pedir para vocês escutarem uma historinha boba que eu vou contar que vai ajudar pra caramba. Ânions transformam-se em ácidos. Então daqui para frente nós vamos pensar o seguinte. Mosquito teimoso. Te bato, te pico. Te meto no vídrico. Professora, o que é essa coisa doida? Essa coisa doida é para você lembrar o seguinte. Toda vez que um ânion terminar em ito, seu ácido vai terminar em oso. Toda vez que um ânion terminar em ato, seu ácido vai terminar em ico. Toda vez que um ânion terminar em eto, seu ácido vai terminar em hídrico. Mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vídrico. Desculpa, vídrico de maionese, né? Você não conhece, né? Pois é o meu jeito de lembrar, é o meu jeito de fazer você entender. Isso significa o seguinte, agora eu quero o nome desse ácido. O ânion, onde eu procurei na tabela de ânions, eu vi que o ânion chama-se carbonato. Quando o ânion chama o ânion carbonato, seu sufixo é ato. Se o ânion terminar em ato, seu ácido vai terminar em ico, ou seja, tira o ato, põe o ico. O hidrogênio, a gente sabe que agora ele se chama ácido. E agora, fazendo a troca de sufixo, de ato vai para ico, esse vai ser o ácido carbônico. Lembrando que a sílaba tônica nunca será a última, então não é ácido carbônico, é ácido carbônico, tá? Mosquito teimoso, te bate, te pico, te meto no vídrico. Lembrou disso aqui, não vai esquecer mais de nomenclatura dos ácidos, tá? Então, ácido carbônico é o ácido presente em todos os refrigerantes que têm gás, está presente o ácido carbônico, que quando diminui a pressão, ou seja, eu abro a tampinha, esse ácido carbônico se decompõe em gás carbônico e água. O ácido carbônico está presente também na chuva naturalmente ácida, tá? Entre outras ocorrências, tá? Eu estou citando algumas coisinhas de todos, que eu também falar tudo de todos os ácidos. Uma vez é muita informação que não traz muito benefício, na verdade, para vocês, tá? Mostrando aqui exemplos de mais ácidos oxigenados, ácidos oxiácidos. Dá uma olhada, ó, nós podemos ter esse aqui, H2SO3, e podemos ter esse aqui, ó, H2SO4. Você vai falar, nossa, é muito parecidos os dois. Sim. Qual que é a diferença entre eles? A quantidade de quê na molécula? A quantidade de átomos de oxigênio. Ai, não era para apagar a história. Eu ponho já de novo aqui, que agora a gente vai precisar dessa historinha por um tempo. Fazer pequenininha, tá? Mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vídrico. Por que eu preciso? Porque os ácidos aqui terão sufixos diferentes, então eu preciso lembrar deles, tá? Bom, seguinte, gente, ó. Esses ácidos, eles podem se formar da seguinte maneira. Carro a diesel e carro a gasolina. O diesel e a gasolina são hidrocarbonetos. Hidrocarboneto é a molécula que só tem carbono e hidrogênio. Mentira! Porque onde tem petróleo na Terra, às vezes tem enxofre também. Então, quando se tira o petróleo da Terra, às vezes arrasta-se junto com o petróleo enxofre. E o enxofre acaba indo lá para a destilaria de petróleo, ele acaba ficando preso na gasolina e no diesel. Tem até jeito de tirar, de purificar, mas é caro. Então, eles acabam mandando para os postos, não só no Brasil, mas acabam mandando para os postos gasolina com enxofre, diesel com enxofre. E aí, quando o enxofre, lá no motor do automóvel, ele encontra oxigênio, e quando o motor do automóvel funciona, o carro anda, sai pelo escapamento SO2. Além de sair gás carbônico, vapor de água e outros gases, o motor do automóvel também libera SO2 pelo escapamento. Esse SO2, gente, para o nosso azar, ele é molécula polar, de geometria angular. E aí fica SO2 aí na atmosfera. Hoje, por exemplo, eu estou aqui num sábado de manhã, um céu lindo, não está chovendo.
E tá saindo, tem carro, eu moro no centro daqui da cidade, tem carro para todos os lados aqui, tem carro a gasolina, tem caminhão passando, tem ônibus, e todos eles lançando SO2 na atmosfera. Vamos imaginar que hoje à tarde chova. Esse SO2 que está aí na atmosfera vai encontrar água e ocorrerá isso aqui, ó, H2 e SO3. Vai chover ácido. Esse é perigoso. Esse queima a plantação, esse derruba o pH dos rios, dos lagos, faz a água do rio do lago ficar mais ácida, destrói vida aquática. Esse, se cai numa estrutura metálica, gera corrosão. Só que às vezes acontece o quê? Eu disse a vocês que nesse momento não está chovendo onde eu estou. E está saindo SO2. E vamos imaginar que ficaremos agora uma semana sem chuvas. Sabe o que esse CO2 fica fazendo no céu quando não tem chuva? Ele encontra mais oxigênio que está no ar, que no ar também tem gás oxigênio. Cada molécula de SO2 quebra uma molécula do gás oxigênio e absorve um O e forma SO3. Aí vem a outra molécula, pega outro oxigênio e assim por diante. Aí vamos imaginar que daqui uma semana chova. Daqui uma semana o SO2 vira um SO3, porque ele absorveu o oxigênio. Aí quando chover, vai chover um outro ácido, H2SO4. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é que um tem 3 oxigênios, o outro tem 4, né? Um é mais forte que o outro. A quantidade de oxigênio vai fazer diferença em relação à força, à capacidade corrosiva. Esse e o de cima são os famosos ácidos da chuva ácida poluidora, que geram agravantes ambientais, logicamente fazendo mal pra gente. Não é que assim, se você sair na chuva, vai te queimar. Não isso. Não chega a esse ponto. A não ser que você esteja nas imediações de uma erupção vulcânica, que o vulcão, quando ele libera a lava, antes sai aquela fumaceira, e aquela fumaceira é de enxofre também. Aí chove ácido de alta concentração. Mas no nosso dia a dia, não. Agora, ele faz mal à natureza. Ele, por exemplo, se eu tenho uma plantação, e todas as vezes que chove, a chuva que cai na minha plantação é chuva ácida, não que as plantinhas vão derreter, isso a gente nem vê. Mas o que vai acontecer nessa terra onde está plantado, essa vegetação qualquer aí, uma couve, sei lá o que eu tenho, essa terra vai ficando cada vez mais ácida e ela vai perdendo a fertilidade. Se cai numa estrutura metálica, vai gerar corrosão. Se cai num ambiente aquático, vai ter mortalidade aquática. Então a chuva ácida é tudo ruim, nada bom. Aquela anterior é natural, essa não, essa é destruidora, corrosiva, tá? E aí precisamos diferenciar o nome desses dois compostos. Como é que a gente faz? Mesma historinha de sempre. Observação primeiro da quantidade de hidrogênios. Nesse aqui, ó, nós temos 2 hidrogênios, então o SO3 quer ganhar 2. E aqui eu também tenho 2 hidrogênios. Aqui o SO4 quer ganhar 2. Aí, de novo, o que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá na tabela de ânions. Na tabela de ânions, o SO3 chama-se sulfito e o SO4 chama-se sulfato. Olhem só, agora está aparecendo ânions diferentes. Como os ânions são diferentes, os ácidos também são diferentes, por exemplo, na força, como eu disse a vocês. Diferente, então também tem que ser na nomenclatura, utilizados na indústria para coisas diferentes, então eles precisam ter nomenclatura diferente. Como é que a gente dá nome ao primeiro? Bom, eu sei que o hidrogênio agora chama-se ácido. E agora eu vou para o ânion aqui, ó, ito. Quando o ácido termina em ito, seu ânion vai terminar em oso. Aqui, gente, para não ficar sulfoso, os cientistas acharam melhor fazer o seguinte: o enxofre, ele vem do latim sulfur. Então, na hora de dar nome a esses ácidos que têm enxofre e que têm oxigênio, para não ficar ácido sulfoso, a gente põe sulfuroso. Então, esse é o ácido sulfuroso. E esse outro, como se chamará? Bom, o hidrogênio agora chama-se ácido. E quando o ânion termina em ato, seu ácido vai terminar em ico. Para não ficar sulfico, sulfúrico. Também sílaba tônica nunca será a última, então não é ácido sulfúrico, é ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. Importantes na indústria, tá? Houve época, agora não mais, tá? Mas houve época em que um dos índices de medida de riqueza de um país
era a produção de ácido sulfúrico desse país. Porque o ácido sulfúrico é utilizado para a indústria de fertilizante, adubo químico. Hoje já não se tem tanto isso. Hoje o ácido sulfúrico é de aplicação industrial, mas não é mais medida, porque a produção diminuiu, até porque altamente poluidor, o adubo químico não é muito viável, mas houve época em que um dos índices de medida de desenvolvimento era a produção de sulfúrico. Eu, inclusive, depois que eu fiz estágio numa siderúrgica, numa indústria produtora de aço, e o meu primeiro trabalho, quando eu tinha 18 anos, foi numa indústria de ácido sulfúrico, que ficava aqui em Mogi, na Serra do Itapetí, próxima onde hoje é a GM, na estrada do Taboão. Lá o ácido sulfúrico era produzido através de enxofre. O enxofre aqui no Brasil nós não temos reserva mineral grande, então o enxofre que a gente recebe ou é dos Estados Unidos ou do Canadá. Aí esse enxofre passava por esse processo que eu acabei de falar aqui para vocês. Ó. O enxofre é derretido, vira SO2, SO2 encontra gás oxigênio, vira SO3 e o SO3 passa a se formar a produção de ácido sulfúrico. E lá nessa fábrica que eu trabalhava, o ácido sulfúrico era utilizado como reagente, matéria-prima para se misturar com uma rocha, e aí essa rocha, junto com ácido, era uma rocha chamada fluorapatita, que vinha de Goiás, que era a mistura dos dois gerava um adubo químico. Então, eu trabalhava numa indústria de fertilizantes e a produção era baseada na produção de ácido sulfúrico. Altamente corrosivo, o ácido sulfúrico, se pingar aqui, ele só deixa o osso. Eu, por exemplo, rapidinho, que eu só tenho osso praticamente, né? O ácido sulfúrico, ele queima por carbonização, ele quebra toda a estrutura que tem carbono. Nós somos carbono. Então, ele só não destrói os ossos. Então, as queimaduras são muito nocivas, altamente corrosivo em tecidos, em plástico, em papel, em metal, tá? Tem aplicação industrial de novo, como eu falei já para vocês, mas tem que tomar cuidado, porque os acidentes são muito perigosos, tá bom? Vamos fazer mais uns exemplos aqui, agora mostrando para vocês com o nome, como é que a gente faz a fórmula, tá? Como é que a gente dá a formulação. Agora, os primeiros exemplos que eu citei eram de nomenclatura. Eu dava a fórmula, eu pedia um nome, não é? Agora eu quero o contrário. Agora eu quero, através do nome, saber a fórmula. Por exemplo, eu falo assim para vocês. Falem para mim a fórmula desse ácido aqui, ó. Ácido bórico. Aí você vai falar, bom, agora eu vou ter que fazer o contrário. Ácido terminado em ico, ânion terminado em ato. Então, tiro o ico, põe o ato. Aí, de novo, vai na tabela de ânions e procura o quê? A fórmula e a valência é o numerinho lá de cima, quantos elétrons ele quer. De quem? Do borato. Aí você vai encontrar assim, ó, BO3 menos 3. O que ele quer que você entenda? Era uma vez um boro e quantos oxigênios? 3. Que querem juntos quantos elétrons? 3. Já que eu vou fazer ácido, quantos hidrogênios serão necessários? O número de hidrogênios necessário é exatamente a valência. Cada hidrogênio entra com um elétron. Ácido bórico, portanto, H3BO3. O ácido bórico é uma das utilidades na produção de água boricada, que foi, por muitos anos atrás, utilizado como bactericida para quem tinha conjuntivite. Hoje já não se usa mais isso, só soro fisiológico, limpeza da região. Mas a água boricada é feita com ácido bórico. Aí falo para vocês, agora eu quero a fórmula desse outro ácido aqui, ó. Ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Aí, de novo, o que você tem que fazer? Troca de sufixo. Tira o ico, volta pro ato. Aí você vai procurar fosforato. Você não vai achar não, você vai achar fosfato. Porque o fósforo também vem do latim fósforo. Então, para não ficar ácido fosfíco, eles colocaram fosfórico. E aí a gente vai procurar lá o fosfato e vai encontrar assim, ó. PO4 menos 3. O que significa esse menos 3? Que ele quer ganhar 3 elétrons. Quantos hidrogênios necessários? H3PO4. Esse ácido fosfórico, ele está presente nos refrigerantes tipo cola. E aí, esses refrigerantes
refrigerantes tipo cola, além de ter o ácido carbônico, que eu já tinha falado para vocês, que é o que dá o gás, os refrigerantes tipo cola também tem esse outro ácido fosfórico, que em alta concentração destrói ossos, que em alta concentração impede a absorção de cálcio. Então, por exemplo, vou comer um pão com queijo. Quando eu como um pão com queijo, eu recebo bastante cálcio. Por quê? Para fazer um queijo, eu uso muitos litros de leite. Então, o queijo é altamente nutritivo em cálcio. E cálcio é matéria-prima para fazer fósforo, para fazer osso, não é? Aí, vamos imaginar que eu como um pão com queijo, mas eu tome muito refrigerante tipo cola. O que vai acontecer? A excessiva quantidade de refrigerante tipo cola vai ter bastante ácido fosfórico. O ácido fosfórico vai se combinar com o cálcio do meu queijo e vai impedir que eu absorva. Ou seja, aquele cálcio que poderia servir para mim para fazer osso, vai ser levado pelo ácido fosfórico e podendo ficar até guardadinho no rim, podendo dar cálculo renal. Não quer dizer que quem coma pão com queijo e tome refrigerante vai ficar com cálculo renal. Mas é fato que esse cálcio do queijo não será absorvido se você tomar muito refrigerante. Mais uma vez, refrigerante não serve para nada, né? Então, o ácido fosfórico, uma das utilidades é na indústria de bebidas, mas ele tem outra aplicação também na indústria de fertilizantes, na indústria de borrachas, então eles são bastante úteis, tá certo? Então é isso, gente. Falamos um pouco dos ácidos agora com oxigênio, depois nós vamos voltar a falar deles, porque nós vamos fazer a classificação. Então eu falo um pouquinho mais desses. Quando eu pedir para você, faça a representação da equação de ionização desse ácido, eu falo assim para vocês, ó, H3BO3 dissolvido na água. O que eu tenho que mostrar? Quero uma vez o BO3 que sempre quer 3 elétrons. Já que ele sempre quer 3 elétrons, quantos hidrogênios foram necessários? 3 hidrogênios. Olha como eu pus agora grandão, para falar que são 3 vezes o íon H+. Cada H+ só tem capacidade do A1, então eu tive que usar 3 para que cada hidrogênio fornecesse um elétron para o borato. E com o ácido fosfórico, como é que fica essa equação? Do mesmo jeitinho, ó, eu falo, coloco esse ácido em meio aquoso, o fosfato quer sempre ganhar 3. Com isso foram necessários 3 hidrogênios. Cada hidrogênio forneceu um elétron. Equações de ionização dos 3. Lembrando que os ácidos em meio aquoso são eletrônicos, capazes de conduzir energia elétrica, tá bom? Então, nomenclatura e formulação hoje de oxiácidos, na aula passada de hidrácidos. Depois nós vamos falar um pouco mais de outros ácidos na sua utilização, na sua formação e na classificação da próxima aula, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.